Bom dia, boa tarde, boa noite, alunautas. Aqui é o professor Calil e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Brincadeira, como vocês já estão vendo, nós vamos falar sobre tabelas. Tabelas não são polêmicas, tabelas são muito tranquilas. A gente vai entender como funciona uma tabela, o que é uma tabela e assim a gente vai poder lê-la, entendê-las quando a gente se deparar na vida aí com uma tabela, né? Então, primeiro, o que é uma tabela? A tabela é simplesmente um meio de transmitir uma ideia, assim, é uma maneira de você organizar as informações. Então, eu vou colocar aqui, é uma maneira de organizar ideias. Ou seja, é uma maneira de você organizar o seu pensamento. E o mais legal é que as tabelas normalmente são usadas para transmitir ideias para as outras pessoas. Então você tem que entender as tabelas, porque as pessoas usam em jornais e em livros as tabelas para te mostrar uma informação, para te mostrar o que ela quer passar, a mensagem dela. Então não é só uma maneira de organizar ideias, também é uma maneira, um jeito, né? Maneira de transmitir, de passar uma ideia, né? De transmitir ideias. Então, aqui primeiro a gente pode organizá-las, depois a gente passa adiante construindo uma tabela, né? Então temos aqui uma tabela exemplo, a tabela T, ela é bem simples e ela tem a tabela são constituídas de dois elementos básicos, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que são as linhas, ou seja, essa tabela, as linhas são verticais, ou seja, aqui são as linhas. Então, essa tabela tem uma, duas, três linhas. E o outro elemento característico das tabelas são as colunas, que lembram as colunas de um prédio, ou seja, estão sempre assim, subindo, descendo, né, como se fosse um prédio. Que são a coluna, a horizontal. Tem duas colunas, a coluna A e a coluna B. A interseção entre uma linha e uma coluna aqui, temos uma casa aqui, um espaço, onde colocamos as informações que se referem à linha 1 e à coluna A. Tudo bem? Então, já que sabemos o que é uma tabela, vamos tentar entender uma tabela que já está pronta aqui. Essa é a tabela dos esportes. Um professor de uma determinada turma perguntou para os seus alunos qual o seu esporte favorito. Ele pegou as respostas e organizou nessa tabela, a tabela esportes. Dessa tabela nós podemos entender, retirar várias informações. Ou seja, nós podemos responder várias perguntas só olhando para essa tabela. Olhando para essa tabela, alguém pode te perguntar quantos homens preferem futebol? Eu não sei se ficou explicado, se eu expliquei ainda, acho que não, mas H significa homens, M, mulheres, futebol, basquete, vôlei e natação, tudo bem? Então, vamos voltando à pergunta. Quantos homens preferem futebol? Então, nós vamos a linha dos homens aqui e a coluna do futebol. Então, temos a interseção da linha com a coluna, é justamente essa casa aqui. Então, temos que 7 homens têm como esporte preferido, favorito, futebol. Ok? Simples, né? Pode me perguntar quantas mulheres preferem vôlei. Temos aqui mulheres e vôlei. Notamos que a interseção é aqui. Então temos 9 mulheres que preferem vôlei. Agora temos perguntas que não saem tão rapidamente assim da tabela. Temos perguntas que a gente tem que trabalhar com a tabela. Se eles perguntassem quantas pessoas
preferem basquete. Temos então um dilema, né, mas facilmente conseguimos resolver. Então, para entender quantas pessoas, basta a gente somar a quantidade de homens com a de mulheres. Ou seja, a gente pega todos os números nessa coluna e soma, que vão dar as pessoas que gostam de basquete. Ou seja, 3 mais 2 são 5 pessoas. Ou seja, 5 pessoas preferem basquete. Fácil, né? Até que simples. Agora também, adotando o mesmo raciocínio para linhas, podem perguntar para a gente: quantos homens na turma? Quantos homens tem nessa turma, né? Nós sabemos que a resposta para a pergunta é única. Qual é o seu esporte favorito? Você só pode ter um esporte favorito. Então, cada resposta aqui significa uma pessoa. Ou seja, se somarmos todas as respostas ou todos os números da primeira linha, vamos ter a quantidade de homens na turma, né? Ou seja, vamos somar 7 com 3, 10, com 2, 12, com 3, 15. Ou seja, nessa linha temos 15 respostas, que correspondem aos homens. Então, existem 15 homens nesta turma. Também podem perguntar quantas pessoas tem na turma como um total, né? Então, basta somarmos, fazemos o mesmo raciocínio para as mulheres e somamos. Então, quantas pessoas na turma? As pessoas na turma. Fazendo o mesmo raciocínio, já sabemos que temos 15 homens, ou seja, quantas mulheres temos? 2 mais 2, 4, mais 9, 13, mais 2, 15 mulheres. Ou seja, temos 15 mulheres e 15 homens. 15 mais 15 são 30 pessoas no total. Com essa tabela, podemos perguntar também qual é o esporte. Qual é o esporte que o professor, ao dar aula sobre esse esporte, vai atingir o maior número de pessoas. Ou seja, qual é o esporte que tem mais fãs, que tem mais pessoas que preferem ele? Então, qual é o esporte mais popular nesta sala? Então, para entender esse raciocínio, nós aplicamos o mesmo que a gente fez para descobrir o número de homens. Só que agora vamos descobrir os fãs totais de cada esporte, somando as colunas. Então, somando a coluna do futebol, temos 7 mais 2, temos que 9 pessoas gostam de futebol. Somando a de basquete, 3 mais 2, temos que 5 pessoas gostam de basquete. Somando a do vôlei, 2 mais 9, temos que 11 pessoas preferem o vôlei. Natação, 3 mais 2, 5 também. Ou seja, sabemos então que o vôlei é o esporte que tem mais fãs. Então, qual a resposta? Qual é o esporte mais popular? É o vôlei, com 11 pessoas que preferem o vôlei. Tudo bem? Então temos aí um exemplo simples para vocês. Trabalhar no conceito de tabela. E nos vemos na próxima. Bom dia, boa tarde ou boa noite.